Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rebeca. Espero que esteja tudo ok com vocês aí. Hoje eu estou aqui para a gente conversar algumas coisas muito importantes, tá? Relacionadas às nossas aulas. Pessoal, os vídeos já estão disponíveis, o canal do YouTube já está disponível. Eu estou deixando sempre nos comentários um. Eu estou deixando nos comentários um explicativo maior sobre as atividades, mas no vídeo também não tem muito segredo, eu tô explicando bem para vocês conseguir compreenderem e fazerem sozinhos também, pessoal. Então, por favor, vão lá, realizem, assistam e realizem as atividades, porque vai ser a forma de como eu vou avaliar vocês, tá? Estamos aqui mais uma aula de tecnologia. Nós vamos conversar sobre a nossa aula de hoje referente à tecnologia de informação e às comunicações, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Sobre a tecnologia e a comunicação. Então nossa aula vai ser baseada sobre isso, tá, galera? A gente vai falar agora um pouco sobre o conceito, tá? Vamos lá, vamos começar? Eu trouxe um texto para ler aqui com vocês, é um de autor desconhecido, tá? Elementos históricos sobre a comunicação humana. Desde o primeiro momento em que o homem passou a viver em sociedade, surgiu a necessidade de se comunicar um com os outros, para expressarem seus sentimentos e até mesmo sua cultura, por muitas vezes também se comunicavam no intuito de alertar para algum perigo próximo. Então, gente, desde que começou a interagirem, a viver em sociedade, surgiu a necessidade de comunicação, tá? Isso para expressar o seu sentimento, isso para expressar a sua cultura e também para alertar relacionado a algum perigo. Acredita que a escrita originou a partir dos desenhos de ideogramas, em que desenhos de uma laranja a representaria, ou desenhos de duas pernas poderia representar tanto o ato de andar como de ficar de pé. Com o processo da evolução, os símbolos acabaram por tornar abstrato e evoluíram de forma a não terem nenhuma relação com os caracteres originais. Então, o que está querendo dizer esse parágrafo? É que a escrita impulsionou essa comunicação. E a escrita, ela começou a partir de desenhos assim, desenho de laranja, ou desenho de duas pernas, né? E tinha os significados. Então, olha que bacana e olha como iniciou ali a comunicação e como hoje tá, né? E como se iniciou a escrita e como tá o processo hoje, né? É bem legal. A escrita é um processo simbólico que possibilitou ao homem expandir suas mensagens para muito além do seu próprio tempo e espaço, criando mensagens que se manteriam inalteradas por séculos para a história, pois a partir desse momento que se encontraram os primeiros registros de comunicação, no qual datam acontecimentos considerados importantes para a época vividas e serem passados não só de um indivíduo para o outro, mas de geração em geração. Então aqui está dizendo o que, pessoal? Que a escrita deu essa possibilidade, que foi através da escrita que o homem começou a mensagem. Então, gente, vamos parar para pensar que a tecnologia já foi começada a considerar a partir daí? Olha que legal, né? Olha que bacana de onde vem a tecnologia, de onde ela se iniciou. É muito gratificante a gente conseguir ver isso e ver a evolução do homem em si, né? Porque foi o homem que evoluiu, foi o homem que conseguiu chegar então. As tecnologias de informação e comunicação. Com o passar do tempo, o homem evoluiu e procurou desenvolver técnicas que facilitavam sua vida em sociedade, em um dos pontos principais para a melhoria da vida em grupo é a comunicação, pois através dela tornamos sujeitos ativos e capazes. Nesse processo de evolução, muito se inventou e desenvolveu, o que nos levou a chegar à era da comunicação tecnológica.
Mas todo esse processo parou por várias fases e invenção que acabaram se tornando de grande importância para toda a sociedade. O que eu estou querendo falar aqui? O homem evoluiu, ele desenvolveu técnicas para ajudar no seu cotidiano, para facilitar a sua vida. E também, ele também fez isso para melhorar a sua vida em grupo. E foi através da comunicação. Ela conseguiu fazer o homem tornar sujeito ativo e fazer parte desse processo de evolução. Então, se desenvolveu a era da comunicação, né? Foi através dessa evolução que nós chegamos à era da comunicação. E esse processo passou por várias fases. E agora a gente vai falar um pouco dessas fases, tá? Ao longo do século XX, mais precisamente entre os anos de 1940 e 1970, é que dá o início de uma era de desenvolvimento da última geração de avanços tecnológicos, em que através da tecnologia, através da técnica de imprimir ilustrações como desenhos e símbolos, se tornaram possível transmitir informação a um determinado grupo de indivíduos que, por sua enorme expansão, se torna cada vez mais acessível a um maior número de pessoas. Esse novo método de comunicação, a escrita em papel, para alterar o modo de vida das pessoas, pois tem maior influência sobre o seu modo de vida, de pensar de uma sociedade. Então, esse parágrafo diz que no século XX teve um salto muito grande, em 1940 a 70, porque o homem ele começou a imprimir ilustrações, ou seja, ele começou a imprimir desenhos e símbolos, e começou a ser repassado entre os homens, e essas mensagens eram transmitidas. Então, olha o salto que a comunicação teve. Imagina que a gente começou a comunicação, né? Vamos parar para pensar, né? O grande up da iniciação da comunicação foi através da impressão, que hoje é algo tão banal, que a gente fala com tanta naturalidade, mas olha o quanto o homem evoluiu. Então, foi a partir da descoberta da técnica de imprimir, passamos por grandes invenções, como os jornais, que desde seu surgimento têm o título de levar ao conhecimento do público acontecimentos importantes, tanto sociais como políticos. O primeiro jornal publicado no Brasil foi Gazeta do Rio de Janeiro. A data se dá em 10 de setembro de 1908. Pessoal, olha essa evolução. Então, foi através dessa impressão, através do poder, né, da técnica de poder imprimir, iniciou também uma comunicação muito maior, que é o jornal, que é a imprensa, que é a mídia. Então, vê como tudo interligado, a tecnologia, né? Então, a mídia, ela se iniciou com uma impressão. Porque foi através dela que começaram a fazer os desenhos, né? Foi através dela que começaram a fazer os desenhos para fazer essa publicação. Olha que bacana, né, pessoal? E por volta de 1960, surge um aparelho de comunicação de grande importância também para os dias atuais, o telefone. Então, em 1860, pessoal, chegou o telefone para nós. Também é um avanço enorme, 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 que foi inventado pelo italiano Antonio Meucci. Este o inventou com o objetivo de se comunicar-se com sua esposa doente, que ficava no andar superior da casa em uma cama no mesmo ano. O italiano tornou público sua invenção. No Brasil, o telefone foi instalado no ano de 1883, no Rio de Janeiro. Então, foi em 1860, o telefone ele foi inventado. Como que ele foi inventado? Foi através do italiano, que tinha uma esposa enferma, e ficava no andar superior da casa, e às vezes ele precisava se comunicar com ela. Então ele inventou um objeto para isso. Olha que legal a história, né? Do início, de como foi inventado, de como foi feito, né? Após o surgimento do jornal e do telefone, o homem conseguiu evoluir ainda mais com a evolução do rádio. A primeira transmissão é datada em 1900. A partir deste momento, marca-se o início de uma nova forma de transmitir informação,
numa velocidade ainda maior, pois as ondas do rádio tinham um alcance a pessoas muito superior ao do jornal. Essa evolução marca o momento em que as informações passaram a cruzar grandes distâncias geográficas, culturais e até mesmo cronológicas. Após o surgimento do jornal, do telefone, o homem conseguiu evoluir ainda mais com a invenção do rádio. A primeira transmissão é datada em 1900. A partir desse momento, marca-se o início de uma forma de transmitir informação numa velocidade ainda maior. Nessa parte aqui, a gente está conseguindo compreender que o homem ele foi evoluindo, ele foi fazendo as grandes invenções e chega um momento que ele começa com a invenção, chega um momento que ele começa com a invenção do rádio. Então, gente, vamos lá, vamos fazer de novo a linha do tempo. Como que isso iniciou as grandes comunicações, né? Vamos parar para pensar? A gente pode dizer que se iniciou primeiramente como se iniciou a comunicação, né? Esse atrelado. Então, começou com as impressões, depois da impressão veio o telefone, depois do telefone veio o rádio. Pois as ondas do rádio tinham alcance às pessoas muito superior à do jornal. O rádio ele tinha um alcance maior, chegava a mais pessoas. Essa evolução marca o momento em que as informações passaram a cruzar grandes distâncias geográficas, culturais e até mesmo cronológicas. Outro passo importante na evolução dos meios da informação ocorreu em 1924, com o surgimento da televisão. Então, a televisão também foi um passo muito importante para a comunicação, o que tornou possível unir as técnicas do jornal, como a imagem e figura, com a técnica do rádio, a fala. Essa nova invenção possibilitou ver imagens em movimento juntamente com o áudio, tornando ainda mais atrativas as informações e notícias antes transmitidas por jornais e rádio, conquistando não só o público adulto, mas também as crianças que associavam o som à imagem. A esse respeito, o autor Sacklin afirma: dessa maneira, os meios de comunicação em massa, em geral a televisão, que penetra no mais recôndito dos cantos da geografia, oferecem de modo atrativo ao alcance da maioria dos cidadãos uma abundante bagagem de informações nos mais variados âmbitos da realidade. Os fragmentos aparentemente sem conexões e acépticos de informações variadas, que a criança recebe por meio de poderes e atrativo em meio de comunicação, vão criando de modo sutil e imperceptível para ela incipientes mais arragada, concepções ideológicas que utiliza para explicar e interpretar a realidade humana para tomar decisões quanto ao modo de intervir e reagir. Então, gente, o que está sendo falado aqui nesse parágrafo, nesse trecho? Que a televisão, ela conseguiu unir o jornal, que traz as figuras, as imagens, juntamente com o rádio, que vem o som, o áudio, e formou uma coisa mais atrativa, chamou a atenção para as pessoas ainda mais. E aí, não era mais só o público adulto, né? Eles conquistavam ali também as crianças, que conseguiam associar o som e as imagens. É muito importante falar um pouco sobre isso. A televisão também é um marco muito importante para a comunicação, né? A gente sabe que grandes coisas, o homem na lua, foi através da TV que os outros, né, os outros países, outros lugares ficaram sabendo, conseguiram acompanhar. Ao passar por todas essas evoluções, chegamos então ao que chamamos de Era da Tecnologia e da Informação, pois é no ano de 1943 que se inicia a Era do Computador. A princípio era uma máquina gigantesca e seu principal papel era de realizar cálculos. Gente, olha o salto que nós temos. Em 1943 foi inventado o computador. Gente do céu, o que era o computador, gente? Era uma máquina. E sabe qual que era o intuito? Sabe para que ele era usado? Era uma máquina gigantesca. Hoje o computador a gente tem, né netbooks. Hoje o computador a gente pode dizer que está na nossa mão, porque o celular praticamente tem todas as funções. Mas era uma máquina de gigantesca e seu principal intuito era realizar cálculos. Ainda na década de 1940, temos outra evolução tecnológica, que foi a invenção do telefone celular, que ocorreu em 1947. Embora no Brasil só tenha difundido no ano de 1990,
a princípio no Rio de Janeiro, seguido pelas cidades de Salvador, sua principal função desde a invenção foi tornar fácil a comunicação entre pessoas que se encontravam em lugares diferentes e distantes, tornando assim possível a comunicação com familiares a longa distância e também solucionar alguns problemas, sem que houvesse necessidade de ir até o local naquele momento. Então eu posso afirmar, gente, a gente pode afirmar que em 1947 foi criado o celular, só que ele chega pra gente aqui no Brasil só em 1990 que chega pra gente, tá? E os primeiros lugares foram Rio de Janeiro e Salvador. Gente, olha o pulo, olha o avanço. Ele era tido assim para a comunicação mesmo. Era um meio de comunicação já definido para isso. O celular foi feito para isso. Só que era usado só para falar com familiares a longa distância e resolver alguns problemas sem necessidade de ir ao local. E hoje, olha para que é usado o celular. Olha os avanços que tivemos, né? Olha o up que houve, a diferença de hoje do celular, né, para o que a gente usa. Então, junto à evolução dos computadores, temos a internet. Então, aí nasce a internet. Tudo isso é a linhagem da comunicação, que nem sempre foi como conhecemos. Hoje ela foi desenvolvida no ano de 1969, com o objetivo de auxiliar os militares durante o período da Guerra Fria. Então, ela se desenvolveu na Guerra Fria, tá? Ela foi feita na Guerra Fria para ajudar os militares, tá? Com o fim, durante o período da Guerra Fria, na comunicação entre as bases militares dos Estados Unidos da América, com o fim da guerra, o sistema de comunicação tornou-se desnecessário aos militares, que decidiram tornar acessível ao público a invenção. Então, foi-se usado na Guerra Fria, por um bom tempo, pelos militares, e quando acabou a Guerra Fria, eles começaram a dar acesso a essa tecnologia ao público, né? Foi a partir de 1971, professores universitários e acadêmicos dos Estados Unidos passaram a fazer uso dessa tecnologia para trocar pensamentos e mensagens. Por fim, em 1990, dada-se disseminação e a popularização da rede da internet, que gradativamente vem evoluindo até os dias atuais, se tornando cada vez mais indispensável para a nossa vida, pois está conectada à rede mundial de computadores. É uma fonte de conhecimento interativa e principalmente de informação e comunicação. As tecnologias da informação, ou como conhecemos atualmente, as novas técnicas da informação e comunicação, são o resultado da função de três vertentes técnicas: a informática, a telecomunicação e as mídias eletrônicas. Elas criaram no meio educacional um encantamento em relação aos conceitos de espaço e distância. Com as redes eletrônicas, o celular que nos proporciona ter em nossas mãos o que antes estava a quilômetros de distância. Então, gente, foi a tecnologia da informação, né, que hoje a gente tem como as tecnologias de informação, o que nós usamos hoje, ela foi baseada em três vertentes: a informática, telecomunicações e as mídias, tá? E elas trouxe para o meio educacional, para a educação, o conceito de espaço e distância, né? Então, hoje, com o computador interligado à internet, extrapolou todos os limites da evolução tecnológicas ocorrida até então, pois rompeu com as características tradicionais do meio de comunicação em massa inventados até o presente momento. Enquanto o rádio, o cinema, a imprensa e a televisão são elementos considerados unidirecionais, ou seja, são meios de comunicações em que a mensagem faz um único percurso do emissor ao receptor, os sistemas de comunicação que estão interligados à internet proporcionam a usuários que ambos emissor e receptor interfiram na mensagem.
Além disso, a rapidez com que a internet foi disseminada pelo mundo é enorme diante das outras tecnologias, pois o rádio levou 38 anos para atingir um público de 50 milhões nos Estados Unidos, e o computador levou 16 anos, a televisão levou 13 anos e a internet já levou ainda só 4 anos para alcançar 50 milhões de internautas. Essas novas tecnologias transformaram a vida e o cotidiano das pessoas, tanto em seu meio de comunicação e em seu campo da sociedade. A partir de. Desculpa. Foi a partir de 1980 o computador passou a funcionar como extensão das atividades cognitivas humanas, que ativaram o pensar, o criar e o memorizar. Segundo Preto e Costa Pinto, 2006, essas máquinas não são mais apenas a serviço do homem, mas estão interagindo com ele, formando um conjunto pleno de significado. É importante frisar uma interessante observação feita por Levi, em 1999. A maior parte dos programas computacionais desempenha um papel de tecnologia intelectual, ou seja, eles reorganizam de uma forma ou outra a visão do mundo de seus usuários e modificam seus reflexos mentais. Desde que nos deparamos com a internet, uma série de funções inaugurada por esse advento veio facilitar a vida das pessoas, tá? E o que foi isso? Não só a comunicação se tornou mais ágil e fácil, como se tornou um meio facilitador das atividades realizadas no nosso dia a dia. Pois, no intermédio dessa tecnologia, é possível fazer praticamente tudo sem que tenhamos a necessidade de sair de casa. Por exemplo, a efetuação de compra, tanto de alimento como medicamentos, roupa, calçado, etc. Também podemos realizar transações bancárias sem ter que ir ao banco, que é um ato muito importante, visto que, perante os perigos de assalto, conseguimos realizar dentro de casa sem que colocamos nossa própria vida em risco. E mais interessante ainda é podemos realizar cursos à distância. Atualmente podemos nos qualificar para o mercado de trabalho sem que haja de necessidade de nos deslocar até um determinado local. Tudo isso que citamos até agora são apenas algumas das facilidades que a internet proporcionou à vida humana. Se formos pensarmos na realidade, é impossível enumerar todos os dispositivos que temos ao nosso alcance, graças a esse advento tecnológico. Atualmente, a tecnologia está tão evoluída que o telefone celular, que antes era usado somente para comunicação oral, já é usado para enviar mensagens eletrônicas, tirar foto, filmar, gravar lembretes, jogar, ouvir música e até mesmo como despertador. Mas não para por aí. Nos últimos anos tem ganhado grandes recursos, surpreendendo até então não disponíveis para aparelhos portáteis, como GPS, videoconferência e instalações de programas variados, que vão desde e-book, livro eletrônico, a usar remotamente um computador qualquer, quanto devidamente configurados. As ferramentas digitais apresentam uma extensa lista de oportunidades. A sociedade em geral vislumbra um período onde todos têm acesso por meio da internet a cursos não presenciais, materiais pedagógicos virtuais, acesso à biblioteca online, bancos de dados compartilhados, interações em teleconferências, blog e grupos de discussões, fatores que se tornaram possível a utilização do ensino superior, que é imprescindível um fator de grande importância para o desenvolvimento de qualquer nação. As tecnologias de informação e comunicação têm desempenhado um papel importante na comunicação coletiva, pois através dessa ferramenta a comunicação flui, sem que haja barreira. Segundo Levi, novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo da informática. Como podemos observar, o avanço tecnológico se colocou presente em todos os campos da vida social, invadindo a vida do homem no interior de sua casa, na rua onde mora. E como na educação, não pode ser diferente. Invadiu também as salas de aula com os alunos, proporcionando que condicionassem o que pensar, o agir e sentir, até mesmo raciocínio em relação às pessoas. Em se tratando de comunicação, a informação
a uma variedade de informações de tratamento digital, proporcionado como imagem, som, movimentos, representações manipuladas de dados e sistemas, que, por sua vez, oferecem quadros de conteúdo que pode ser objeto de estudo. Todo esse aparato de informações contido nas redes a serviço da cultura Caroline. Os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos os âmbitos de conhecimento. As descobertas são extremamente rápidas e estão à nossa disposição, com uma velocidade nunca antes imaginada. A internet e os canais de televisão, a cabo e aberta, os recursos de multimídia estão presentes e disponíveis na sociedade. Em contrapartida, a realidade mundial faz que nossos alunos estejam cada vez mais informados, utilizando e participantes desse mundo global. Pessoal, a atividade de hoje, vocês vão elaborar um resumo, tá? Sobre o que a gente conversou. Como que a comunicação, ela iniciou, tá? Então, vocês vão falar os processos que eu descrevi para vocês na aula, tá bom? E vocês depois vão encaminhar no e-mail que tá disponível aí, tudo bem? Vou deixar esses minutinhos aqui para vocês fazerem. É coisa rápida e depois vocês encaminham por e-mail, por gentileza.
Pessoal, agora a gente vai falar relacionado às questões. Vamos lá. Vamos fazer uma correçãozinha, vamos conversar um pouco. Na verdade, eu pedi para vocês elaborarem um resumo. Então, o que tem que ter nesse resumo? Eu tenho que se iniciar, eu tenho que falar que a comunicação, ela se deu, né, através da evolução do homem. E ela começou primeiro pelas imagens desenhadas, que era como laranja, depois foram os símbolos, e depois ela foi evoluindo. E ela teve um grande salto quando o homem ele começou a fazer impressões. Então essa comunicação ela evoluiu, essas impressões eram transmitidas para outras pessoas através era usadas tinha impressões de desenhos e de símbolos e que transmitiam uma mensagem. Então iniciou com isso. Através dessa impressão consegue revolucionar cada vez mais a comunicação, porque surge o jornal. Surge o jornal através da notícia, surge o jornal através de imagens, e que as pessoas começaram a receber mais informações através desse jornal. Vocês conseguem compreender isso? Depois disso, a gente tem a evolução do que foi o italiano, né, que conseguiu fazer, que foi o telefone. Então, ele fez para conseguir se comunicar com a esposa dele que morava no segundo andar da casa, que era adoentada, e ele inventou, esse italiano, ele inventou o telefone. E aí, tomou uma proporção tão grande que também foi outro meio de comunicação, né? E hoje nós não vivemos sem o telefone. É, hoje podemos considerar o telefone como celular, né? Que na verdade o telefone é algo não tão usado como antigamente. Mas depois desse processo do telefone, a gente teve a evolução do rádio, que contribuiu e alcançou um público maior que os jornais. E depois do rádio, a gente tem a TV, que evoluiu. E o rádio, muitas das vezes, o jornal, era um público adulto. Com a TV, consegue trazer um público infantil. Então, essa foi a linha do tempo, mais ou menos, das evoluções da comunicação. Tá, pessoal? As nossas aulas eram referente a isso, o nosso assunto de hoje é isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham encaminhado por e-mail. Até agora eu não recebi nada das respostas de vocês, eu tô no aguardo. Eu vou deixar no comentário aqui o que vai ser pedido novamente para vocês. Qualquer dúvida é só me chamar pelo WhatsApp ou pelo e-mail também, eu vou estar atendendo vocês. Mas por favor, não deixem de realizar a atividade. Tchau, galera. Fiquem até uma próxima.